Jesus. Olá, graça e paz, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre um assunto que tem feito de uma maneira tóxica, de uma maneira venenosa, um mal tão grande para a humanidade. Nós vamos falar sobre culpa. Culpa sobre todas as situações que lhe trazem peso, que lhe trazem dores, que lhe trazem acusação. A culpa não procede de Deus. O Senhor jamais vai olhar para você e vai acusar você de alguma coisa, porque inclusive não foi isso que Jesus fez quando aquela mulher foi pega em adultério e levaram aquela mulher até Jesus e acusaram aquela mulher. Naquele meio todo, em todas aquelas pessoas, Jesus falou que o primeiro que não tivesse pecado nenhum atirasse sobre ela a primeira pedra. Ou seja, o primeiro que não tivesse nada, não tivesse culpa nenhuma, atirasse sobre ela a primeira pedra. E aí eles foram se retirando de mansinho, porque na verdade todos eles tinham pecados, todos eles tinham falhas. É que o dela era visível, né? O dela era perceptível, né? Mas todos tinham pecados e falhas. E aí eu pergunto para você, em meio àquelas pessoas todas, tinha alguém que não poderia, que não tinha como acusar aquela mulher? O que você me diz? Tinha? Eu respondo para você que sim. E se você respondeu que não, a resposta está errada. Porque aqueles homens não podiam acusar aquela mulher, mas Jesus poderia acusar. Ele não tinha pecado. E o que ele fez? Ele acusou? Não. Ele a perdoou. Mas ele deu a ela uma direção com uma condicional. Vá, porém, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele a perdoou e a direcionou para ter um novo modus operandi, um novo comportamento, um novo pensamento, sentimento e atitude na vida. Direcionou ela para sair daquele caminho errado e ir para um caminho novo. E a palavra fala que lá em 1 João 9, diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E lá no Salmo 31, aliás, de 1 a 5, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu amor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E para terminar, lá em Tiago 5,16, diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. A Bíblia atribui o confessar a cura. A Bíblia atribui o ato de você falar, verbalizar, exteriorizar o teu processo e o teu caminho de cura. E Satanás, ele faz o inverso. Você quer ver 2 exemplos clássicos que a gente tem com a ação da culpa? Mulheres que são molestadas, ou homens que são molestados e são estuprados, eles acarretam já imediatamente uma culpabilidade por aquela violência, por aquela molestação e por aquele estupro. E aí eles começam a buscar justificativas para a sua culpa. Se eu não tivesse com aquela roupa, eu não teria sido estuprada ou molestada. Se eu não tivesse naquele momento, se eu não tivesse permitido, se eu tivesse reagido, se eu tivesse, querendo encontrar uma justificativa para a sua culpa, enquanto ele não tem culpa nenhuma. Mas o sentimento de culpa faz com que eles calem e eles não falem para ninguém. Sabe por que o inferno faz isso?
Porque enquanto você cala, como diz o salmista, enquanto calei os meus ossos se secaram, ele estava fazendo aqui mencionando uma questão física, mas não fica só no físico não. O físico é uma consequência do que acontece antes no espiritual e no emocional. Para o físico ser atingido é porque o emocional e o espiritual foi muito antes. No físico foi só o resultado. E no emocional e no espiritual, Satanás ele tem uma carta na manga. Se você não fala, se você não traz para a luz o que aconteceu, ele continua tendo poder naquilo que está em oculto e nas trevas. Se está no oculto, está nas mãos de Satanás. Ele só perde o controle e o domínio quando sai do oculto e vem para as claras. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que não há culpa naquilo que fizeram com você. Não há culpa em você. Você não foi culpado de ter sido molestado ou estuprado. Mas o diabo coloca essa culpa. E tantos exemplos existem de pessoas que se sentem culpadas por viverem algumas situações de dores, desprezos, descasos, abandonos. Quer ver outra culpa gritante? É quando um pai e uma mãe se separam. A criança, ela coloca sobre ela a culpa inconsciente daquela separação. E isso é até comprovado pela psicologia. A criança acarreta um peso inconsciente da culpa por aquele divórcio, ainda que aquela criança não tenha nada a ver com aquilo. E não tem, porque foi uma decisão errada do pai e da mãe. Foi uma situação que eles não conseguiram resolver e tiveram então que desfazer a aliança do casamento. Porque não conseguiram resolver o problema que eles estavam enfrentando. Não tem nada a ver com a criança, mas a criança acarreta uma culpa. E nessa culpa, ela se cala. E nesse calar, o ressentimento, o remorso, a amargura, a angústia, o vazio, a rejeição, a solidão, vai acarretando um peso absurdo naquela criança. E aí vai trazendo desdobramentos, até de doenças psicossomáticas. Quando existe um milionário, uma pessoa muito bem sucedida, um mega empresário, que os sequestradores colocam em vista para sequestrar, eles não chegam de pronto e já sequestram essa pessoa. Eles estudam o dia a dia dela, eles veem em que horário essa pessoa está frágil, em que horário essa pessoa está saindo sem carro blindado, sem segurança, sem proteção. E no horário e no tempo que ela está frágil e vulnerável, esses sequestradores pegam essa vítima, colocam dentro de um carro e a primeira coisa que eles fazem é colocar uma mordaça. Para quê? Para evitar dessa pessoa pedir socorro. E aí então esses sequestradores poderem levar essa pessoa para um cativeiro e, se possível for, até matar. Pois é assim que Satanás faz espiritualmente. Ele acomete a pessoa em uma situação, em uma circunstância da vida, num abandono, numa molestação, num estupro, numa separação, num divórcio, numa perda, numa rejeição, seja lá o que for. Ele acomete aquela vítima e aí ele já coloca uma mordaça chamada culpa. Guarda no teu coração que a culpa é uma mordaça feita por Satanás para você não pedir socorro, para você não gritar, para você não sinalizar que algo de errado estão fazendo com você. E enquanto você não fala, o teu caminho está ficando cada vez mais distante da salvação. Porque uma vítima que é colocada em um carro e levada para um cativeiro é muito difícil de ser localizada. E você está correndo sério perigo de morrer emocionalmente e espiritualmente com essa dor que colocaram em você. Então, em nome de Jesus, sai desse ambiente hoje. Sai desse ambiente agora. Lembre-se que você precisa confessar para que você seja curado. Então procure alguém da sua confiança, um amigo cristão, um líder, um pastor, alguém que você confie e confesse. Tire essa mordaça chamada culpa da sua boca. Saia das mãos de Satanás. Saia desse cativeiro e venha viver a vida abundante que o Senhor Jesus conquistou na cruz para você. Você não foi chamado para viver aprisionado
nem amordaçado pelas mentiras de Satanás. Você foi chamado para viver o reino dos céus aqui na terra e a sua justiça. Por isso, faça o que a Bíblia ensina. A Bíblia é o nosso caminho, é a nossa orientação. A Bíblia, a palavra fala, já estáis limpos pela palavra. Então, obedeça o que a palavra diz. Confesse os seus pecados. Confesse, verbalize, exteriorize, vomite. E confessar pecado significa, a palavra pecado no dicionário Aurélio significa errar o alvo. Confesse aonde você errou o alvo e aonde erraram com você. Mas tire tudo aquilo que está em oculto das mãos das trevas e venha viver no reino da luz. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, que no nome de Jesus Cristo, o teu Santo Espírito possa alcançar o coração dos teus filhos. Que eles possam entender que a luz vence as trevas e que eles tenham ousadia, determinação para verbalizarem, Senhor, tudo aquilo que Satanás os aprisionou, os prendeu, os reteu e colocou sobre eles a mordaça chamada culpa. Livra os teus filhos dessa mordaça hoje, Senhor, e que eles possam vir para a liberdade que Jesus Cristo conquistou para eles viverem. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.